Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 617. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Laisa Zanetti. Olá, oi Rafa, a pessoa do Cinemação. Muito bom estar aqui novamente e vamos de papo. E aí, Lai, hoje falar de filme brasileiro, Lai. Falar de filme brasileiro, um filme que a gente tem bastante assunto pra falar, bastante coisa pra discutir e é um dos filmes mais falados aí dos últimos tempos, né? Então acho que tem bastante coisa pra gente desenvolver aqui nesse episódio de hoje. Exatamente, eu acho que é um filme, assim, surpreendente em vários sentidos e a gente realmente vai ter muita coisa para conversar e temos aqui também a presença do querido Marcelo Miranda. Oi Rafael, oi Laisa, boa noite, boa tarde a todo mundo, é um grande prazer estar de volta no Cinemação para falar sobre cinema brasileiro, mais legal ainda. Pois é, e é assunto que não acaba, né, Marcelão? Tem muita coisa acontecendo no cinema brasileiro e de repente surge um filme provocador como esse. O cinema brasileiro é sempre pauta e é muito bom que ele esteja o tempo inteiro agora na pauta do dia, né? Há muito tempo eu acompanho e trabalho com isso há muitos anos e foram poucos os momentos em que isso aconteceu e eu acho que tem sido cada vez mais frequente e o intervalo de o cinema brasileiro irritar nas conversas tem diminuído, então isso é bom demais. É isso mesmo. Pois é, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui reunidos, né, para falar sobre um dos filmes brasileiros aí mais potentes e premiados dos últimos tempos. Vamos falar sobre Manas, né, dirigido aí pela Mariana Brennan em sua estreia, né, na ficção. O longa é descrito aí como uma obra densa e ao mesmo tempo de uma sensibilidade avassaladora. O filme acaba nos transportando aí, né, para uma comunidade ribeirinha na ilha do Marajó, no Pará, e conta a história da Marciele, ou a Tiele, né, uma menina de 13 anos. E aí é aquilo que deveria ser uma narrativa sobre o amadurecimento e as descobertas da adolescência se transforma em uma angustiante história de abuso. Manas é fruto aí de uma pesquisa de 10 anos da diretora Mariana Brennan, que inicialmente planejava um documentário. No entanto, né, por uma questão ética e para não revitimizar as meninas e mulheres que sofreram os abusos, ela optou por uma ficção, construindo aí uma narrativa inspirada em inúmeros relatos reais. É um filme realmente muito denso, assim. E o resultado é justamente essa obra que vem sendo aclamado, né, chamando atenção nacionalmente, internacionalmente. Teve mais de 20 prêmios, né, em festival, incluindo a de melhor direção em Veneza e o prêmio para Brennan também, né, lá em Cannes. E hoje eu, Marcelo, a Laisa, vamos falar sobre esse filme potente que, segundo a diretora, busca ser uma ferramenta de transformação social e de empatia, e a gente vai discutir se ele realmente funciona dessa forma. E para bater esse papo, é óbvio, vamos dar spoiler, né? Então, se você não viu o filme, corre aí, dá um jeito de assistir esse filme, porque primeiro que ele merece ser assistido por tudo que ele representa e por tudo que ele é, né? É muito bom realmente, e siga aqui por sua conta e risco se você não viu o filme. Então já fica o recado. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Pode deixar aí. Que doida, amor. Ô, Carol, esse açaí aqui é pra vender. Vender? É. Tiele. Na hora dela ajudar em casa já. Quero filha minha subindo na balsa, não. Chegava aos cinemas no dia 15 de maio de 2025 o filme Manas, filme dirigido por Mariana Brennan em sua estreia como diretora de longa-metragem, né? O roteiro foi assinado aí pelo Felipe Skull, pelo Marcelo Grabowski, pela Mariana Brennan, pela Antônia Pellegrino, pela Camila Augustini e pela Carolina Benevides,
que são aí todos esses os roteiristas ali, alguns né, dando uma assistência e tal, mas a palavra final veio justamente da Mariana Brennan. Mariana Brennan, que ganhou reconhecimento internacional aí com esse filme, né, incluindo um prêmio, né, de melhor direção na mostra Giornate degli Autori do Festival de Veneza de 2024, sendo também aí premiada com o Woman in Motion Emerging Talent Award no Festival de Cannes, ou seja, a mulher, né, que está emergindo aí como um dos talentos lá no Festival de Cannes em 2025. O roteiro acabou ganhando também, né, o Sun Spiegel International Film Lab, justamente porque ele teve um forte compromisso com denúncia social e sensibilização aí com esses assuntos, né, que Manas aborda. Rafa, vou só fazer uma correção de rota muito breve numa apresentação que você fez. Por favor. Que ela ganhou o prêmio no Festival de Veneza, né, mas ela ganhou o prêmio de direção de uma mostra paralela, tá? Chamada Giornate degli Autori, que é uma mostra de cineastas independentes. E aí ela foi agraciada lá com o prêmio de direção pelo Manas. Só pra não parecer que ela ganhou o prêmio de direção do Festival de Veneza. Exato. O que não foi o caso, até porque o filme não estava competindo, né? Perfeito. Sobre a parte financeira, não há números confirmados ainda sobre o orçamento do filme, sobre a arrecadação também não. O filme estreou em circuito nacional e já foi aclamado, né? Mas os dados exatos de bilheteria ainda não estão abertos. O filme teve uma repercussão em festivais mundiais, né? Acumula aí mais de 20 prêmios internacionais até o momento, o que indica justamente o sucesso crítico e de visibilidade, mas sem os dados financeiros detalhados aí para o público até agora, né? Lá na Ancine, procurando os dados, é possível ver que o filme teve uma renda de cerca de R$340 mil, né? Ficou 91 dias em exibição, ocupando cerca de 67 salas nesse período. O que, convenhamos, né, é muito pouco, assim, mesmo que tenha 91 dias de exibição, esses dias foram parcelados, né? 67 salas é pouquíssimas salas, ele não deve ter chegado aí em muitas pessoas, então realmente o filme teve uma dificuldade grande aí para chegar até o seu público final. Manas é um drama, né, ambientado justamente na Ilha do Marajó, no Pará, e acompanha a jovem Marciele, de 13 anos, que cresce em um ambiente de violência e abuso, rodeada aí pela exploração sexual na região. Ela decide romper com esse ciclo de violência que envolve sua família e outras mulheres da comunidade. E o filme funciona como uma denúncia de uma realidade aí dolorosa de abuso e é inspirado em casos reais, né, justamente dessa região amazônica, explorando com sensibilidade o sofrimento dessa violência. Na direção de fotografia nós temos o Pierre de Kerjov, que é um cara que trabalhou em Paloma, por exemplo, em vários outros filmes no cinema brasileiro, um diretor reconhecido. Na montagem nós temos a Isabela Monteiro de Castro, que trabalhou no O Céu de Sueli, também em vários outros renomados filmes brasileiros. Na trilha sonora nós temos a Valéria Paiva, que tem aí uma participação e faz a música também, e é uma artista paraense aí reconhecida, e ela participou especialmente em Manas, fazendo a música e também como DJ no filme, né? Essa trilha sonora, com essa participação especial da Valéria, é legal porque a Valéria é justamente uma cantora paraense, né? E ela aparece inclusive no filme. Ela tem um momento lá que ela aparece justamente na cena em que tem ali uma festa e a gente vê a Marciele participando ali daquela festa e a Valéria está lá. No elenco, a gente tem a Jamile Correia, que faz justamente a Marciele, né, ou a Tiele. Nós temos a Dira Paz vivendo a Areta, a Fátima Macedo, que faz a Daniele, né, que é a mãe da Marciele, o Rômulo Braga, que faz o Marcílio, né, que é o pai da Marciele, e a Samara Eloá, que faz a Cíntia, que é a amiga da Tiele aí. Uma coisa interessante desse filme é que o elenco ele inclui vários atores locais, né, da região, e esses atores experientes do cinema brasileiro, justamente como a Dira Paz, como o próprio Rômulo Braga, né, que são atores experientes. Temos que destacar, sem dúvida, a Jamile Correia no papel principal, porque ela é um espetáculo, assim, é impressionante o que essa menina atua e como ela consegue transmitir pra gente tudo que ela tá sentindo ali sem falar. Então, até antes da gente entrar propriamente no filme, eu acho que o filme ele tem uma função, né, de levantar
levantar a discussão realmente, né, sobre abuso sexual, né, vivido por meninas no Brasil e tudo mais. E a Brennan fez questão, né, de falar um pouco sobre essa pesquisa que ela fez para fazer o filme e tudo mais. E eu acho importante a gente entender que, por exemplo, o Brasil, ele está entre os países com maior número, né, de denúncias de abuso sexual infantil. Ele ocupa a 5ª posição, né, o 5º lugar em um ranking internacional aí que tem 51 países, e esses são dados aí da rede internacional InHope e da Seversnet, né, também. E entre 2015 e 2021 foram noticiados aí um pouco mais, né, de 200 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E aí é interessante porque a personagem principal de Manas é uma personagem que ela retrata muito bem o perfil, né, o arquétipo dessas meninas que têm entre 10 e 14 anos ali, que são as maiores vítimas justamente desses abusos sexuais, né? E segundo o Atlas da Violência de 2025, essas meninas de 10 a 14 anos representam 49,6% dos casos de violência sexual. E além disso, né, a gente pode ver que crianças de 0 a 9 anos, elas representam 30,4% das vítimas. Então vejam como é uma situação realmente alarmante, assim, e é um filme que se faz necessário justamente para jogar luz nessa situação, que é uma situação muito dramática, né? E para começar esse podcast, eu queria justamente saber de vocês um pouco sobre esse sentimento, assim, porque o filme foi lançado, a crítica recebeu muito bem o filme, né? Ele vem sendo elogiado, o pessoal tem falado que é um filme potente, imersivo, avassalador, alguns dizem que é um chute no estômago, né? De tão forte que ele é. E eu queria começar justamente perguntando para vocês qual que foi a primeira sensação de vocês, assim, quando vocês viram o filme, né? E aí acabou lá de subir os créditos, o que vocês estavam sentindo e como vocês acham que a diretora, né, a Mariana Brennan, ela consegue criar esse impacto tão forte justamente ao optar aí por uma abordagem que não mostra violência, né, de forma explícita, mas sim de uma maneira sutil e sensorial, assim. Como é que vocês veem isso, assim, essas duas coisas, o sentimento e essa maneira como a Mariana optou por mostrar essa violência, né, de uma outra forma? Cara, então, eu acho que é um filme que, para mim, assim, ele cresceu muito assistindo ele na surpresa, assim, quando eu assisti, sem saber muito do que se tratava, sem ter pesquisado, sem ter lido muito sobre o filme. Então, ele me causou um choque por isso, assim, porque não tinha visto ainda muitas reações, e é um filme que, à medida que eu ia assistindo, ele foi me assustando mais, assim, porque ainda que ela não mostre as cenas diretamente, eu acho que é uma escolha muito nobre e muito valorosa, assim, ele te coloca dentro da situação do que tá acontecendo com a Marcela ali de outras formas, assim, porque ele vai fechando os ciclos em volta dela, vai fechando as opções de saída que ela teria para se libertar desse ciclo de violência e vai mostrando que ela não tem muita opção, assim. Então, você entende o que está acontecendo sem precisar ter visto diretamente o que está acontecendo, porque pelo olhar dela você entende pela situação ali ao redor, pela fala e pelo silêncio dela, mais do que tudo, você entende o que está acontecendo sem precisar ver. Então eu acho que o choque vai muito disso, porque é um filme que coloca o espectador num lugar muito indigesto de estar assistindo aquilo e não poder fazer nada. Porque acho que a câmera também, as escolhas de direção da Mariana Brennan nesse filme, elas têm um pouco disso, assim, de mostrar num lugar que ela se coloca num lugar de impotência mesmo, de fazer alguma coisa por essa história, assim. E eu acho que o choque vem muito disso, assim. Agora, qual era a segunda parte da pergunta que eu esqueci? E o que você achou justamente dessa maneira como ela mostra a violência sem mostrar, né? Mas eu acho que você meio que passou pelas duas coisas, né? Acho que é isso. Você, de alguma forma, você sentiu uma angústia, assim, também, lá, e a hora que você estava assistindo, porque o filme trabalha muito
com silêncio também, né? Assim, não é só o fato de não, tipo, eu não mostro a violência, mas além de eu não mostrar a violência, eu quase não falo sobre ela também. É uma coisa meio que tá empírica ali, né? Envolvendo todo aquele ambiente, assim. E isso traz um sentimento de angústia fortíssimo, assim, né? Muito, porque ele acaba... É um filme muito indigesto, acho que pra mim justamente por isso, assim, porque é um filme que mostra como todas as instituições falharam ali, né? O Estado falha, a família falha, a escola falha, a sociedade falha, todo mundo falha em proteger essas meninas e perpetuar esse ciclo de violência, assim. Vai mostrando que é uma coisa histórica e geracional mesmo. Então, eu acho que essa sensação de indigestão é muito natural, assim, quando eu terminei de assistir, porque meio que sentada na cadeira, assim, olhando pra tela sem conseguir saber muito o que sentir, como reagir, assim. Eu acho que essa foi a minha primeira sensação depois que eu assisti o filme, e eu não consegui nem rever, assim, porque não sei, acho que se eu revisse, de repente teria outras reflexões pra fazer, mas assim, não foi uma coisa que eu consegui fazer, não. Ele é complicado mesmo de digerir. Eu posso tomar também? Égua, pra quê? Tu tá grávida? Adriele pegou barriga na balsa, né? Não, mano. Foi em casa mesmo. Já viste a cara de sonso do pai dela? Esse povo fala da gente subir na balsa, mas não fala o que eles fazem dentro de casa. Você sentiu esse aperto no peito também, Marcelão? Bom, eu concordo com tudo que a Liza comentou. Acho que o filme é bem isso que ela muito bem descreveu. E nem vou repetir algumas coisas, até porque eu imagino que você, Rafa, tenha questões que a gente vai discutir também. Em relação à minha relação com o filme, talvez ela seja um pouco diferente, mas pelo sentido não do filme em si, e sim da recepção a ele. Eu tenho uma certa impressão de que já tinha algum tempo que o cinema brasileiro não tocava nessa pauta, nesse assunto urgente, que é não só o abuso infantil intrafamiliar, mas também a exploração sexual infantil, que é uma das temáticas do filme. A personagem ela não só é abusada por um familiar, mas ela também é explorada pelos gringos que ficam circulando ali no Marajó. Ela é cooptada, né, a ser uma prostituta menor de idade, né? Então você tem essa menina sendo explorada por todos ao redor, né? E aí eu acho que a Liza falou uma coisa fundamental, né? Todas as instituições falharam nesse processo, e é muito baseado nas pesquisas que a Mariana Brennan fez ali na região do Marajó, e ela também teve muitas conversas com conselho tutelar, polícia, pessoas do estado, etc, levantamento de ONGs. Então é um filme que você percebe tá muito pautado numa realidade ali ribeirinha que ela capta pela ficção. Agora, ao mesmo tempo, e aí fazendo uma espécie de contraponto, talvez um pouco frio, eu acho que o filme também ele não se coloca como um filme chocante, para além da própria pauta e do próprio tema. Primeiro porque ela evita mesmo, e isso é uma escolha estética, filmar violência explicitamente. Então você tem insinuações, você tem os silêncios, entendimentos das entrelinhas do que está acontecendo, e o próprio filme ele tem um tom e uma atmosfera muito estável, então ele não tem nenhum rompante emocional que talvez provocasse um tipo de reação que eu acredito, né, que fosse mais catártica. E isso eu acho que faz muito bem pra ele, na verdade. Sim. Eu acho que é bom ele ter feito isso. Eu acho que o filme tá um pouco mais dentro de uma certa linha dos irmãos Dardenne, sabe? Que vão filmando aquela personagem quase como se a câmera fosse ali uma espécie de observadora muito fria e muito distanciada, tal qual os Dardenne fazem, do que necessariamente um filme que cheira e grita denúncia. Eu tô falando isso porque algumas reações que eu li, tanto de espectadores mais ocasionais, né, que ficaram curiosos, foram lá ver o filme e tal, quanto inclusive de colegas da crítica, é de que parece que eles viram a Serbian Film, sabe? Aquele filme que foi censurado no Brasil justamente porque tinha cenas de violência infantil muito brutais, apesar de serem ficcionais. O governo na época censurou o filme, o que é uma medida completamente descabida, mas não vamos entrar nisso agora. Mas que sim, ali você tinha uma explicação
intensitude do impacto das coisas, que de fato, no pior dos cenários, poderia causar engulhos, incômodos, etc. Mas no caso do Manos, eu acho que a Mariana trabalha o contrário disso, e isso é bom para o filme, o que me faz gerar uma certa hipótese de que é justamente por esse tema ter ficado tanto tempo um pouco fora da pauta do cinema brasileiro, e que isso vem com tanta força e com tanta carga emocional. É bom lembrar que, acho que 2006, se eu não estiver enganado, um filme chamado Anjos do Sol ganhou o Festival de Gramado, né, como melhor filme. Ele empatou com Serras da Desordem, do André Tonati, e era exatamente a mesma temática do Manas, só que exatamente o contrário, né? Brutal, exagerado, incômodo, no mau sentido dessa vez, dirigido por um homem, exploratório, era um filme bastante desagradável, no mau sentido, e gerou alguma comoção um pouco negativa ao filme, né? De que ele estava sendo exploratório com as atrizes, etc. É um filme protagonizado pelo Antônio Calone, no papel de um empresário do sexo infantil numa região da Amazônia, eu não lembro qual é o estado. Enfim, eu não me lembro de, desde então, um filme sobre essa temática ter aparecido com tanta força como Manas, né? E então a gente teria aí uma espécie de trinca dessa temática. Se a gente pegar o Iracema, uma transamazônica, que já é dos anos 70, né? Você tem um salto aí pro Anjos do Sol, que já é um filme mais de mau gosto, e o Manas, que é um filme que faz uma espécie de anti-Anjos do Sol. E justamente por isso, eu acho que ele é um filme que trata dessa temática com bem mais humanidade e uma estética mais pensada do que aquilo que talvez algumas reações a ele tenham gerado. Então, enfim, é mais uma inquietação minha do que necessariamente uma opinião, se é que ficou claro. E eu acho fenomenal justamente essa ideia do horror do filme, né? Não está justamente na imagem gráfica, assim, mas justamente nesses espaços que a narrativa deixa para que a imaginação do espectador preencha justamente essas lacunas, assim, e isso vai criando um impacto que tende a ser mais profundo mesmo e perturbador, né? Porque conforme a gente vai entendendo, é uma maneira de você colocar o espectador num papel de olhar para aquilo com o seu olhar crítico, né? E olhar para sua própria negação, assim. Porque o primeiro ato do filme, a gente tem uma Tiele, né? Uma Tiele leve, que tá ali fazendo os deveres domésticos e, né, e tá passeando ali com as irmãs e tal, com a mãe e tudo mais. De repente, essa menina morre, assim. Aquela inocência se vai e você leva um tempo para entender por que ela se foi, assim. Da onde que veio isso? Por que veio? E é uma coisa tão violenta, tão impactante, que realmente não precisa ser dito, assim. E aí você percebe nesses jeitos dela, assim, como ela muda, né? Ela para de sorrir, ela para de mostrar aquela leveza, né, da infância ali, justamente porque ela passou por uma violência tão grande que isso foi roubado dela, assim. Então eu acho espetacular quando o filme coloca a gente como espectador nesse papel, sabe, de preencher realmente essas lacunas que ele vai deixando. Ele deixa a entender ali, bom, e aí fica a seu cargo, né, ir preenchendo, entendendo o que aconteceu, assim. E é pesado, é muito pesado, assim, realmente. Não, assim, eu só complementando, eu concordo total com o que o Marcelo falou, porque eu li algumas críticas falando que era uma direção opressora, coisas nesse sentido, e eu realmente, assim, eu não consigo enxergar desse jeito, porque além dela ter um cuidado muito grande no roteiro, na hora de construir um roteiro que não perpetua esse abuso com as meninas, o que eu enxergo é justamente uma câmera objetiva, que não tá tentando dar uma solução mágica para aquela história, assim. Você pode ter um momento catártico ali no final, que a gente pode falar sobre ele depois, mas eu acho que é justamente para colocar o espectador nesse lugar que a gente já tá, de que todo mundo sabe que isso acontece, mas o que a gente faz sobre isso, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa provocação também. E eu queria saber de vocês também, justamente sobre essa questão dessa complexidade, né, dos pais e dessa dinâmica familiar ali, porque o filme ele foge justamente desse maniqueísmo
né, ao construir os pais, né, o Marcílio e a Daniele, de uma forma muito complexa, assim. E aí eu queria saber como vocês enxergam justamente essa figura do pai que no início se mostra muito afetuoso, atencioso ali e tal, e da mãe que parece ser ao mesmo tempo vítima e cúmplice, né, desse silêncio doloroso que a gente vai vendo a Tiely, né, mergulhar ali, assim. O que essa complexidade nos diz, assim, sobre a natureza desse abuso intrafamiliar, assim? Como que vocês viram isso? Eu acho que o filme faz um processo muito intenso nesse aspecto, que me parece o seguinte: a impressão que dá é de que nós, espectadores, estamos entrando num universo do qual a gente não pertence, no sentido familiar que eu tô falando. Ou seja, a dinâmica daquela família, ela repete a dinâmica de várias outras, e o filme deixa entender que a própria evolução genealógica daquela família é pautada por abusos. O que também não deixa de ser uma metáfora do Brasil, né? Um país invadido em 1500 e cuja invasão se perpetua até hoje de várias formas em toda a estrutura social, econômica e política brasileira. Nasce nessa invasão europeia em 1500. Então, ali você tem aquela família da Marciele como esse núcleo em que ela é mais uma figura que vem desse abuso e que vai ser abusada e que talvez no futuro vai se casar com alguém que vai abusar de alguém, filha dela, e etc, etc, etc. Então você tem ali uma genealogia dos abusos mesmo. Por que eu falo que a gente não é convidado? Porque o filme transmite a ideia também de que se interferir nesse processo é uma espécie de invasão daquele ambiente, né? As pessoas estranham aquilo. Então, quando o Estado chega, quando a personagem da Dira Paz chega, quando qualquer tipo de autoridade, de noção se aproxima daquilo e vai dizer, olha, isso que está acontecendo não é só que é ilegal, isso é desumano, né? Ninguém entende direito o que está acontecendo, porque aquilo é parte da construção daquela sociedade. Então eu acho que o filme faz isso muito bem e de um jeito muito perturbador, porque aquela mãe, ela não vê mais, ela já não vê mais o tamanho da violência que a filha sofre, porque ela sofreu aquilo também. Então, para ela, aquilo ali é a parte da construção social. O pai, e aí talvez seja a parte mais difícil do filme, em termos de como é que a gente lida com essa monstruosidade, ele também não vê aquilo como uma coisa que ele não deveria fazer. Ele se surpreende, legitimamente, e aí eu acho que a Mariana, ela é muito sensível em como ela vai lidar com isso, porque ela não monstrifica o personagem do Rômulo Braga para além da monstruosidade das ações dele, né? Ele não entende, que ele não consegue, ele não tem emocional, não, instrumental. Ele não tem instrumental para compreender que aquela dinâmica de relações não é uma dinâmica básica humanitária, assim, ela não se faz isso, né? Ele não entende, ele acha que ele tem propriedade sobre a filha, porque é assim que funciona, e ele não aceita que aquela propriedade dele seja removida do ambiente onde ele tem ela como propriedade. Então isso eu acho um dos grandes, uma das grandes questões que o filme carrega de uma maneira muito, muito potente, muito forte, bem mais do que todo esse choque com imagens e tudo mais, que é como é que ela usa essa família como uma espécie de ilustração resumida de uma estrutura que foi construída naquele ambiente e ao qual qualquer elemento externo parece balançar aquela estrutura de uma forma que ninguém entende o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante que o filme aborda na relação familiar. Sim, sim. Total. Eu acho que assim, primeiro que eu acho que a mãe, a personagem da Daniele ali, é uma das personagens mais interessantes do filme, porque ela é construída com muita dimensão, né? Você vê que ela tem ela se preocupa com as filhas, mas pra ela é isso que o Marcelo falou, assim, a estrutura é aquela. E isso, de uma certa forma, reproduz muito bem as regras infelizes regras que marcam essa estrutura que a gente vê se reproduzindo muito no Brasil, que é uma estrutura patriarcal, secular, marcada ali pelas instituições, até pela marca das instituições religiosas que dizem que dentro da família é um eixo que você não mexe, que as coisas são assim e pronto, que ninguém pode interferir, enfim. E eu acho que essa mulher, ela carrega a dor de tudo isso, sabe? Porque ela, por mais que ela não
ela não falha, ela não se manifeste para proteger a filha, o que ela representa é a manifestação desse ciclo histórico de violência que se perpetua, sabe? Porque para ela, o que o Marcílio representa foi a salvação, para ela sair de um ciclo de abuso que ela vivia. Então, é um filme que ele não, dentro dessa estrutura familiar especificamente, é muito um microcosmo do que a gente vê acontecendo no Brasil como um todo, sabe? Pra mim, eu acho que é um pouco isso, assim. Vai escrever teu nome aqui. Letra bem bonita. O que foi isso? Nada. Eu caí. É só ela assinar e a gente pode ir? Não, tem que pegar aqui o canhoto para vocês voltarem para buscar a identidade. Quantos vocês são na casa de vocês, hein? A gente é... Meu pai, eu, minha mãe, meus 2 irmãos e minha irmã. O filme ele trabalha tão bem, né, algumas simbologias, porque falar sobre isso é uma coisa muito sensível, né? É muito difícil a gente colocar essa pauta em discussão. E aí, o que a Mariana e os roteiristas, né, vão fazer ali é ir colocando essas pequenas simbologias enquanto a gente está entendendo aquela história. Por exemplo, logo no começo a gente tem, por exemplo, aquela cena em que a Tiele ela vai tá desfazendo os nós, né, das redes, e aí a rede dela arrebenta. Quando a rede dela arrebenta, ela mostra para a mãe, né, que a rede arrebentou, e você já percebe ali uma tensão, né? A mãe entende de pronto assim o que tá acontecendo. E é engraçado porque depois a Mariana vai fazer uns enquadramentos dentro da narrativa, deslocando a Tiele, né? Tem uma cena muito bonita assim, de uma imagem dividida ao meio com um espelho em que a gente vê o rosto do pai de um lado e o rosto da Tiele do outro, assim, justamente mostrando essa quebra ali, né? A quebra do relacionamento que começou a se desenhar naquele momento, assim. Então, são pequenos sinais, assim, mas para além disso, a gente tem o lance do livro grampeado, né? Que são elementos que simbolizam justamente essa combinação de erotização precoce, né, da ignorância também que é imposta ali. Tem a simbologia do próprio batom também, né, para refletir justamente essa erotização infantil. Tem várias camadas ali. A própria, né, busca ali, né, pela carteira de identidade, tipo essa busca da Marciele por sua identidade vai atravessando justamente essa narrativa inteira como um símbolo dessa tentativa dela de existir, né, e ser reconhecida como um indivíduo também, né, para além da condição de posse, de objeto, né, de abuso e tal. Então tudo isso a gente vai percebendo com esses pequenos detalhes, assim, o próprio, né, a espingarda como esse símbolo viril, né, de violência também e tudo mais. Então eu acho todas essas pequenas simbologias assim, né, semióticas e tal, muito bem pregadas, porque são detalhes que você vai vendo como eles vão se desmanchando ao longo do filme, assim, né? Como eles vão dando também base para que a gente possa entender um pouco mais dessa quebra desse laço familiar, que até o final do primeiro ato a gente vê aquilo como, né, parece uma família super funcional ali, né, super tranquila. A gente vai caminhando com a Tiele ali, tentando entender o que estamos assistindo um filme aqui que é quase um documentário mesmo sobre a vida dessa menina, mas aí a gente vai entendendo a profundidade que isso abarca conforme essas simbologias vão aparecendo pra gente, assim, né? Vocês gostam dessa maneira da Mariana de filmar, de trazer esses pequenos símbolos, assim? Cara, eu gosto, assim, eu acho que uma desses pontos, assim, que eu acho que tá mais
bate comigo assim, é como no início do filme ela se espelha muito na irmã, né? Ela tem essa coisa de almejar a vida da irmã que saiu de lá e tal, e ela tem uma admiração por essa irmã mais velha que foi embora, e aos poucos você vê que quando a Marciele passa pela puberdade e ela vai sofrendo esses abusos, ela vai enxergando a realidade dela com um olhar um pouco mais duro, assim, esse encantamento dela se transforma em outra coisa, assim, ela vê que essa tentativa de fuga não é bem uma fuga, são outras realidades tão dolorosas quanto a dela, assim, até porque, enfim, ela vai pra barca, ela entende o que acontece lá e tudo mais. Então, eu acho que essa sutileza funciona muito, assim, justamente até tanto para não reproduzir o olhar exploratório, quanto para não subestimar o espectador, sabe? Porque você não precisa escancarar as coisas na cara do público para você mostrar o que você está dizendo e também para respeitar esses personagens no sentido de mostrar quanto as coisas vão se fechando em volta deles aos poucos, assim. Eu acho que é até interessante, tem não sei se é uma das primeiras cenas do filme que mostra ela na janela da casa, assim, ela tá presa nesse ambiente, assim, nesse ciclo, e eu acho que aos poucos o filme vai colocando outros muros em volta dela, assim, muros simbólicos, né, no caso. Eu acho isso muito interessante, assim, eu acho que é um olhar muito particular até, acho que tem até uma maturidade que me impressiona muito para ser o primeiro longa de ficção da Mariana. Né? É verdade. Eu acho que é um jeito bastante devedor de um certo tipo de cinema que a gente poderia chamar talvez de cinema de denúncia, não é uma terminologia muito boa, mas também. De se afastar um pouquinho do coração da ação para que a própria ação cause a perturbação buscada. Ou seja, é o que a gente estava caracterizando um pouco antes dela evitar a explicitude das coisas em prol de uma insinuação. E aí ela vai usar pequenas alegorias, símbolos, metáforas, muita câmera em tempo longo, uma tentativa de impregnação de atmosfera, quase como se a gente pudesse habitar aquele lugar, aquelas vidas, aquelas pessoas, né, com uma distância e uma proximidade um pouco equivalentes, né? A proximidade porque a gente está vendo momentos muito íntimos, mas a distância porque a gente não está vendo de fato mais do que aquilo que o filme tenta mostrar. Então eu acho que ela se baseia muito, né, nesse cinema que é muito comum, especialmente em alguns países da Europa, um ou outro da Ásia, né? Alguma coisa de cinema do Japão, algum cinema ali da França. Eu citei os Dardenne, que são da Bélgica, que é um pouco essa câmera observadora, cuidadosa, respeitosa com o espaço, com o ambiente e também com a própria população, no sentido dela filmar com a maioria dos atores não profissionais, é o caso da menina, Jamile, eu acho que ela chama, né? Jamile Correia, se eu não me engano. Que ela, né, nunca tinha atuado, as outras crianças também não. Então ela se baseia ali numa atriz profissional, no caso a Dira Paz, que é o principal nome do filme, mas principalmente nessa pureza e desse frescor de corpos que não estão acostumados à câmera. Então eles passam a existir para a câmera no filme, não existiam antes. E isso também acho que transmite um pouco essa sensação de que você habita aquele ambiente durante 1h30, 2 horas de filme. E eu acho que ela vai fazendo isso com muito cuidado e com muita atenção a não extrapolar a própria ambição estética que ela, Mariana Brennan, se propõe a ter com esse filme. Tem uma técnica, assim, né, que é muito empregada e eu acho que sempre funciona muito bem, que é justamente entregar para o público essa questão afetuosa, né? Assim, você se relaciona com o protagonista ali, você sente afeto por tudo que está acontecendo e tudo mais, e aí há uma cisão ali, né, ao longo da narrativa, e é isso que impacta e pega o espectador pela mão e faz com que a gente acompanhe a obra vidrado, assim, para querer entender o que vai acontecer. E aqui ela segue esse princípio de uma maneira super didática, assim, né? A gente tem justamente uma construção ali onde vão surgindo justamente esses símbolos de uma maneira muito clara ali, mas elas se tornam assim nítidas depois que a gente entende tudo o que aconteceu, mas toda
essa mudança, né, da personagem e tal, a gente vai sentindo. Eu achei interessante quando o Marcelo fala sobre esses corpos, né, que aparecem, porque nessa ausência dessas cenas explícitas, o corpo da protagonista, né, da Marciele, ele acaba se tornando o principal portador de significado, né? Então, essa atuação dela, da Jamile, é marcada justamente por esse silêncio que é preenchido por algo que o espectador vai entender. A gente vai percebendo as coisas conforme a gente vai vendo o olhar de medo, o silêncio, a revolta, né, hipnotizante que a gente vai vendo ela sentindo e aquilo crescendo dentro dela, a respiração, né, excitada do pai, que dá um nojo aquilo, de você, depois que percebeu tudo que aconteceu, e aí você vai sentindo esses detalhes depois, assim, e a própria transformação física e emocional, né, da personagem ao longo da trama também, né, que a gente vai vendo que isso muda realmente, é quase quando a gente vê aqueles filmes de guerra, né, aqueles clássicos de guerra em que o protagonista volta da guerra totalmente modificado, assim, e tal, e aí a gente vai sentindo isso, e eu acho que isso é fruto também muito do trabalho que a Jamile faz, que aliás é uma força da natureza essa menina, né, vocês não acham? Nossa, eu achei ela maravilhosa, assim, maravilhosa. É perfeita, assim, segurar tudo, assim, com a força e a naturalidade que ela segurou é muito poderoso mesmo. É impressionante, assim, como ela carrega essas coisas, né, e a coisa vai se desenvolvendo ali e tal, realmente muito impactante. A gente falou um pouco sobre, né, essa questão da maternidade ali, da paternidade, né, em volta dela, e aí tem essa questão que a gente comentou também da balsa, né, essa balsa como esse símbolo também, né, de violência, de exploração e tudo mais. Ela também tem um certo significado quase de esperança também, né? Como é que vocês enxergam essas dualidades que o filme trabalha, assim? Porque ele é todo cheio de dualidade, assim, né? E isso é provocativo por si só, assim. Mas é aterrorizante você olhar para uma balsa como aquela e imaginar que essa balsa pode ser o caminho para a salvação, que seja lá qual seja essa salvação, mas de uma personagem tão maltratada pela vida ali, né? Mas é bem falso, né? O filme deixa isso bastante claro também, de que qualquer porta de saída não é uma porta de saída. Ela vai continuar sendo explorada, só muda a instância. Mas eu acho que o filme é muito, muito consciente disso, tanto na maneira de abordar, quanto no entendimento de que, óbvio, haveria formas de saída, mas isso deveria ser tratado na estrutura da coisa toda, voltando aí a uma coisa que foi dita no comecinho aí da nossa conversa, né, que a Laísa falou, que é as instituições funcionarem. Só que a gente está lidando com um espaço, com um ambiente muito longe do que as instituições estão muito interessadas, né? Então, se não fossem ONGs, movimentos independentes, voluntários, aquela região era absolutamente uma terra de ninguém, né? Porque você não vê a presença efetiva do Estado no controle, na fiscalização e etc. É engraçado, quando a gente fala disso, a gente parece que está falando de uma utopia, né? Como parece. Assim, mas é um pouco, se a gente não se apegar à necessidade disso, pode largar a mão de tudo. Então é isso, né? O filme, ele ao mesmo tempo ele é uma denúncia, mas eu acho que ele é também uma espécie de instantâneo daquele espaço, daquele lugar, daquelas pessoas. É uma fotografia de um instantâneo, assim, dessa realidade que a Mariana tá tratando pela ficção, mas impregnado de real, né? Não, mas eu acho que tem muita consciência, assim, de que ela apresenta essas supostas saídas, mas ela, ao mesmo tempo, ela tira, assim, ela mostra como uma coisa que poderia ser uma rota alternativa, mas que não é, porque, por exemplo, tem a balsa, e aí depois, em determinado momento ali, quando a personagem da Dira Paz tira a Marciele de casa e
ela fica lá na casa da vizinha e o pai dela busca ela de volta e ela tenta comprar a corda da rede e o pai dela destrói a corda de novo. Então, assim, ele vai mostrando que essas saídas vão se afunilando para ela. E por mais que isso possa ser uma coisa meio cruel, assim, eu acho que é um retrato, assim, é uma coisa mesmo que para mostrar que essas soluções fáceis, digamos assim, elas não existem porque a coisa tinha que estar muito mais na base mesmo. Eu sou delegada Areta, Polícia Civil. Onde é que tu tava, cara? É isso que nós queremos saber. O que é que uma menor de idade estava fazendo na balsa? Tu tava na porra do mar. Eu falei pra ti que eu não queria filha minha numa balsa! Eu não sabia! Por favor, vocês peguem o documento, eu tô aguardando vocês na lancha. A personagem da Dira, ela, assim, a Dira, eu acho a Dira maravilhosa, assim, né? É uma atriz maravilhosa e tal, mas a personagem dela traz também esse significado, né? Desse sistema que tá tão perto e tão longe, né? Eu acho que às vezes a personagem da Dira, eu gosto muito dela, mas eu acho que é uma personagem que me incomoda um pouco em alguns momentos, porque ela meio que surge como uma espécie de meio que uma heroína ali em algum momento do filme, assim, e eu sei que obviamente ela é baseada nas pesquisas ali, nos 10 anos que a Mariana passou debruçada pesquisando e, enfim, desenvolvendo esse projeto, mas eu acho que ela deve condensar algumas outras instituições e outros personagens, mas eu acho que fica condensado em uma coisa só, em uma atriz que é muito conhecida dentro de um cenário ali que todos os outros atores vêm de um outro escopo, e para mim eu acho que cria um rompante muito grande, assim, eu acho que distou um pouquinho, principalmente naquela cena que ela invade a balsa lá, eles fazem aquela busca, aquilo tudo mais, eu acho que é uma personagem que nesse momento ela distou um pouco, eu acho que antes que ela vai tateando ali na região para entender ali, então eu acho que é uma coisa construída com um pouco mais de delicadeza, no momento que vira, eu acho que vira um pouco demais, assim, eu acho que para mim falta um pouco mais de delicadeza nessa parte, mas eu entendo que ela representa um todo que de fato tem essas tentativas de atuar e de fazer alguma coisa para transformar essa realidade, mas que nem sempre é possível de uma forma tão fácil. Eu acho que ela é um pouco essa instância externa que não dá conta de resolver a equação das coisas, que ela tenta, que ela quer, que ela ocupa um lugar ali de mulher, de militante, mas ela não consegue, porque ela não resolve isso sozinha. E eu acho que, ao mesmo tempo, a presença dessa atriz ali é uma espécie de legitimação do filme também. Tanto em termos de público, o público olha e reconhece, mas também de olha, nem a Dira Paz, né, que é uma figura muito respeitada, né, está ali, óbvio que ela é uma personagem, mas ainda é a Dira Paz, consegue dar conta de lidar com essa estrutura tão opressora a essa criança e a tantas outras. Então eu gosto muito da postura dela no filme, né? Essa ideia de que a gente tem ela como um tipo, depois ela aparece como outro. Eu acho muito inteligente do filme como ele equilibra as autoridades que ela tem, né? Ela tá lá, acho que ela tira a identidade, né? Mas na verdade ela é uma espécie de fiscalizadora, delegado, um negócio assim. Delegada. Então eu gosto, delegado. Então eu gosto de como ela aparece no filme como uma mulher que dá a mão para ajudar, mas ela também é a figura de autoridade. E eu acho que isso cabe muito à personagem da Dira, que é uma mulher da Amazônia, então ela tem um conhecimento no corpo, na voz, na vida dela, que dá muita força pro filme. Eu acho que o filme ganha muito com a presença dela. Aliás, a grau aí de curiosidade, né? A Areta, que é a personagem da Dira, né? Ela não é puramente ficcional, né? Ela justamente ganhou peso, né, e autenticidade porque ela foi inspirada em duas figuras reais, né? Que são muito importantes justamente no combate da exploração sexual infantil na ilha do Marajó, que tem um delegado, né, que é o Rodrigo Amorim, e tem a ativista que é a Mari Henriqueta.
Então a Dira meio que concentrou esses dois em um personagem só, que é a Areta, e aí a própria Dira, né, sendo paraense, né, como uma das protagonistas, ela também se envolveu no projeto do filme desde o início e ajudou também a trazer um pouco mais de camada extra aí de conexão com essa realidade local aí que acaba sendo retratada no filme. Vocês sabem que uma coisa que eu fiquei pensando, e eu acho que isso é uma coisa muito importante também, de você ter uma pessoa, né, do local ali no filme, porque vai trazer essa autenticidade, vai trazer essa velocidade também, né, para a história, porque uma das coisas que eu sempre paro para pensar quando eu vejo um filme desse tipo, dentro desse cenário, né, e tudo mais, é o seguinte: a primeira coisa que eu acho as paisagens paradisíacas, assim, eu acho, assim, lindíssimo. Quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, que país é esse que a gente vive, sabe? Quando a gente fala assim que o Brasil é um território continental, né, pelo tamanho e tudo mais, quando eu vejo um filme desse, assim, isso grita, assim, pra mim, porque eu fico impressionado, assim, e não à toa a gente vê essa fotografia, né, tão bem feita, tão bem montada, né, e é do Pierre de Kirchhoff, né, que é um cara que já trabalhou em vários filmes aqui no Brasil e tudo mais, mas essa fotografia é muito potente, assim, né, uma maravilha de paisagem, essa exuberância da natureza, né, da ilha de Marajó, é uma coisa, assim, fantástica. E aí, ao mesmo tempo, você vai para esse contraste brutal, assim, de agonia, né, desse abuso sexual e tal, e desse abandono, como vocês bem falaram no começo, né, de que ali a gente vê que nada não existe, né, o Estado não tá ali e tal, e aí você fica olhando aquilo dentro daquele cenário paradisíaco maravilhoso, só que existe todo um terror, um horror ali, né, desses atos humanos super repulsivos, que a gente olha para aquilo e isso gera esse contraste, assim. E aí, por isso que eu acho que é importante você ter alguém de dentro ali da região para trazer e trazer, assim, pequenos detalhes, né, sobre o que pode ser mostrado, porque pra gente, não sei vocês, assim, mas eu que moro no interior de São Paulo e tal, eu olho um filme desse, pra mim, cara, parece outro mundo, assim. Parece outra coisa que, sabe? Uma coisa que eu falo, aquelas pontes de madeira, eu olhava para aquilo e ficava assim, caraca, que coisa impressionante isso. Que maravilha, sabe? E fica parecendo uma coisa tão distante, tão próxima, que realmente acaba sendo realmente um chute no estômago, sabe? Assim, não sei como vocês sentem isso, assim, quando vocês veem esses cenários, assim. Não, e assim, eu concordo. Para mim, primeiro que criar esse contraste entre o cenário exuberante e a realidade devastadora é uma coisa que causa um choque ainda maior, né? Porque é muito fácil a gente olhar para uma região com uma beleza dessa e esquecer esse outro lado. E, ao mesmo tempo, o contrário também, né? Você olhar para essa devastação psicológica, esse ciclo de abuso e de violência, e esquecer que isso acontece num lugar que enfim, é alvo olhado pelo mundo inteiro, é uma região muito cobiçada em muitos sentidos, assim, e até pra gente, assim, eu sou daqui do Sudeste, eu, assim, dentro do Brasil, eu conheço pouquíssimo, e eu acho muito interessante a gente sempre expandir esse olhar, né, principalmente quando a gente fala de quebrar esse ciclo do cinema que é muito voltado pro olhar do Sudeste, enfim. Eu vi até algumas pessoas comentando que essa história, tipo, você não precisaria ir para o Pará para contar uma história de violência e abuso sexual. Mas eu acho que é importante olhar, porque você tem uma narrativa muito mais forte quando você fala de olhar para isso numa região em que as pessoas, que é muito fácil você esquecer, é muito fácil, com um olhar muito sudestino que o Brasil tem de modo geral, ignorar, sabe, e passar pano, enfim, colocar panos quentes sobre isso. Então, eu acho que criar esse contraste
tem um impacto muito poderoso, assim. Eu gosto muito, né, quando o cinema faz isso, especialmente quando nós não temos um conhecimento, nós, no caso, que não moramos lá, né, ou nunca fomos e tal, o conhecimento do funcionamento daquilo. Eu acho que isso a gente vê muito no cinema estrangeiro, né, eu me lembro de ficar muito encantado e também muito assustado, né, no sentido estético, assim, com a Tailândia dos filmes do Apichatpong, né, Virazetaku, especialmente quando eu vi Mal dos Trópicos, que é um filme que mergulha nas densidades das florestas tailandesas, e eu falo, caramba, que paisagem é essa? No caso do Manas, também, né, essa paisagem ribeirinha, quer dizer, eu sou de Minas Gerais, né, então, em termos visuais, muito daquilo ali eu vejo no interior de Minas, assim, ponte de madeira, gente andando de barco, né, porque tem o Rio São Francisco e tudo mais. Então, não é como se aquilo me soasse uma coisa muito fora da realidade. No interior de Minas a gente vê aquilo, mas é claro que a exuberância amazônica, a floresta, a cor do rio, a própria geografia local, as condições de moradia são muito específicas. A coisa dos trapiches, né, que aquelas construções, são coisas muito específicas daquele ambiente, né, e que aquilo sim parece muito singular e muito único. É uma curiosidade, né, de que apesar do filme se passar na Ilha do Marajó, salvo engano, ele não foi filmado na Ilha do Marajó. Acho que a Mariana leu uma entrevista dela dizendo que por questões de segurança, até por ela estar fazendo um filme sobre a violência no Marajó, ela evitou filmar lá para, enfim, a gente sabe que é uma espécie de terra de ninguém também, né? Isso poderia ter consequências negativas para a produção do filme, para ela, para as crianças. Então eles filmaram numa ilha próxima a Belém e próxima ao Marajó, mas não é, salvo engano, as paisagens que a gente vê do filme não são exatamente a região do Marajó. Sim, não, sensacional. E aí eu queria também falar com vocês justamente sobre o final, né, do filme, que eu li algumas críticas justamente dizendo que é um final que foge de clichê, né, e ele provoca ali um misto de alívio e de perturbação, assim. Eu queria saber como é que vocês veem isso. Ele tira as meninas justamente dessa condição de vítima passiva, né, e transforma em um agente que busca quebrar esse ciclo de violência ali, ainda que por meio violento, né. E eu queria saber como que vocês veem esse desfecho, assim. Ele pode ser lido como um ato, sei lá, de justiça, de vingança, ou como um grito de desespero, justamente diante de toda essa falha, de todo um sistema que circunda ali essas meninas, assim. Como é que vocês viram esse final do filme? Eu acho que é uma catarse. Você vê o momento ali que você vai pegando um ódio daquele homem, né, dessa história toda durante o filme, e quando ele começa a fazer isso com a irmã mais nova da Marciele, tem essa... parece que vai começar tudo de novo, né? E eu acho que é uma solução que gera uma catarse, e eu acho que é uma catarse válida, acho que funciona dentro do filme, mas ao mesmo tempo é a determinação do fim da infância daquela menina por completo, assim. Então, por mais que seja uma catarse, é muito triste, porque ela toma uma decisão, ela faz um ato, uma coisa, tipo, cara, é impensável, assim. Ela pega a arma e atira e, sabe, comete um assassinato. Então, por mais que seja, ai, nossa, acabou. Não acaba, porque ela vai ficar com as marcas daquilo muito mais de um sentido, porque é um trauma que, enfim, que ele não se apaga da vida dela, e ainda você acrescenta uma outra camada por cima, que é ela ter tido que fazer isso. Então, assim, por mais que ela rompa com o ciclo da mãe, no sentido porque ela não deixa acontecer com a irmã mais nova, ela também não tá livre disso por completo. Então, assim, eu acho que ele não oferece uma solução mágica. Eu acho que é um final que, se você para pra pensar, ele tem muitas camadas nesse sentido, assim. Então, eu gosto. Eu gosto também. Eu acho o final muito bom. Principalmente também por você ver, talvez fosse uma solução muito fácil, né? A Mariana mostrar a violência quando ela coloca a menina segurando a arma e dando tiro para salvar a irmã e tal,
e aí, sei lá, mostrar o cara tomando tiro, caindo no chão e tudo mais e tal. E ela mantém, né, a coerência de esconder essa violência e fazer isso tudo de uma maneira muito sutil, assim, para justamente levar de novo o espectador à reflexão, ao pensar e tal, porque tem alguns segundos ali, né, que entre o tiro e efetivamente a gente vê ela sentada meio que jogando lama, né, em cima daquele homem, tem uns minutos ali de tela preta que você fica, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? A Bruna tá como? Quer comer até o brinquedo? Tu tem notícia do teu pai, Cíntia? Aquele ali tá longe, igual teu irmão. Ele escreve pra ti? Já falei que não. Foi corajosa, hein? Todinha, mas corajosa. Eu acho que o desfecho do filme, ele é, claro, ele tem uma força muito grande, mas ele talvez, a minha percepção, ele seja o momento em que o filme mais se desprende desse naturalismo que ele tá buscando para virar de fato um roteiro de ficção, se é que dá para entender assim. Porque eu acho que ali o filme toma uma posição e uma escolha narrativa, que é quebrar o ciclo e também provocar essa catástrofe, né, como a Liza bem falou, muito perceptível, talvez gritada demais, assim, ao meu ver particularmente. Ou seja, é quando o filme quebra esse eixo do naturalismo, da captura da realidade pela ficção, dessa tentativa de atmosfera e de te colocar ali dentro para dar um desfecho às coisas. Claro que a gente sabe que não é um desfecho, aquele ciclo vai continuar, a violência vai se repetir, o próprio ato é uma violência em si, é uma violência de resposta, uma violência de reação, mas é um ato de violência. Só que eu acho que também isso é muito dado, eu acho que o filme não finge que não tá fazendo isso, o que é bom, ele não é cínico, né? Ele é bastante coerente de até um certo ponto ele ser como eu falei, um instantâneo, um retrato, uma denúncia, e ali no terço final, nos últimos 20 minutos, 15 minutos talvez, a Mariana entrar como uma roteirista que é e dizer, não, agora no meu filme as coisas vão acontecer de formas diferentes. E ali eu acho que a cineasta entra muito como uma figura ali de poder narrativo e coloca aquela personagem num outro eixo ao qual ela dificilmente estaria se não fosse um filme de ficção. Então eu tenho um pouco eu tenho um pouco essa teoria de que aquilo só funciona porque tá na ficção. Eu acho que, sei lá, mesmo que a Mariana hoje chegue e fale assim, Marcelo, aconteceu exatamente aquilo ali numa das pesquisas que eu fiz. Isso não interessa, porque eu acho que no modo como ela desenvolve o filme, né, até aquele ponto é de um jeito e daquele ponto adiante ela toma uma atitude diferente. E isso em si, não estou falando isso como um problema, e sim como uma característica que eu acho que o filme tem e que desloca ele um pouco e acaba entregando, né, vamos dizer assim, que é, afinal de contas, uma ficção a partir de percepções da realidade que ela colheu e desenvolveu nesse roteiro. Mas eu acho que esse desfecho, ele é escolhido para ser catártico e isso cobra um certo preço. Pode ser o preço do choque, pode ser o preço da frustração, pode ser só o preço da lógica das coisas, mas ele tem diferença em relação ao resto, ao meu ver. Você sabe que eu acho que tem uma sementinha plantada no meio do filme que vai levar, né, para esse final, que é aquele momento em que a gente vê a Tiele indo para aquele bar, aquela danceteria, enfim, né, que ela bebe e aí ela dança com a amiga e ela paquera e tal, tipo, ela, né, recuperando um pouco da sua juventude, dessas coisas mais inocentes, assim. E aí tem esse momento em que ela tá ali, né, lavando a boca e tal, porque ela vomitou e tudo mais. E aí tem uma mulher que tá prestes a ser abusada atrás do espelho. Então tem uma metalinguagem ali, né, muito, muito boa também nesse sentido, porque é a Tiele olhando pro espelho, mas a mulher sendo abusada tá atrás do espelho, então é quase como se ela se visse sendo abusada, e essa mulher reage, né, ela pega uma faca, coloca no pescoço do cara, e o cara sai com medo, assim.
E naquele momento, quando essa figura, que é uma figura que era uma figura quase mitológica, né? Que é justamente essa mulher que reage, assim, e que tá atrás do espelho da Tiely. Quando ela surge, ela vem pra frente do espelho e ela mostra a sua cara, ela mostra quem ela é, a Tiely olha pra ela com admiração, assim, né? E a menina percebe que ela tá sendo olhada com admiração, porque primeiro ela fala, o que você tá olhando e tal, daí ela vai passar o batom e ela continua, a Tiely continua olhando pra ela, então você percebe uma admiração ali, né? Uma empatia entre elas, assim. E eu acho que isso fica meio que plantado dentro dela, porque em seguida a gente tem, não vou dizer que é um confrontamento dela com o pai, porque ela acaba nem confrontando, ela acaba sendo vítima novamente da violência do pai, porque ela chega em casa, o pai vai prender ela no quartinho e tudo mais, mas ela acaba sendo resgatada de dentro do quartinho pela irmã mais nova, que é mais uma simbologia, assim, que pode ser lida justamente como, né, mais um resgate dessa inocência de novo, mais uma busca. Então tem algumas coisas que puxam ali, meio que mostrando que existe um lado emocional da Tiely tentando se reconectar com ela mesma, sabe? De novo com a sua inocência, buscando encaixar, como é que eu encaixo essa frustração, essa raiva aqui e tal, e por aí vai. E tem uma coisa particularmente que eu acho feliz nesse final, que é ela voltar para casa e a mãe encarar ela e nada ser dito. E aquilo ser quase que consentido pela mãe, sabe? Tipo, eu entendo o que aconteceu, assim, eu entendo o caminho pelo qual você percorreu, assim. Então tem uma coisa ali meio que quase de autorização ou de reconhecimento ali, assim, que eu acho feliz nesse sentido, assim, sabe? Porque essa mãe carrega muita culpa também, né? Muita raiva também, a gente percebe isso na atuação dela. Então, não sei, eu entendo que haja um pouco desse deslocamento, assim, mas para mim, como eu percebo esses pequenos detalhes anteriores, assim, eu acho que foi meio que uma construção, assim, essa menina, ela tava se preparando, em algum momento ela ia estourar, sabe? A gente sente ela pesando, assim, sabe? Ela sentindo aquele impacto, assim. Não sei se vocês tiveram essa percepção também. De fato, assim, é um final que, em relação ao tom, assim, ele tá muito diferente do resto do filme. Acho que é por isso que eu falo que é um final que ele é feito pra gerar essa catarse mesmo. E de fato, isso tem um preço, assim, ele custa alguma coisa, mas pra mim o que pega é ficar pensando no quanto aquilo também se torna mais um trauma pra ela, assim. Acho que pra mim, acho que vai muito por esse lado, assim, mas eu acho que de fato desloca do restante do filme, e é total o que o Marcelo falou, assim, incrívelmente você fala, tá, tipo, aqui realmente é onde sai a pesquisa documental e entra a ficção, porque ele precisa ter um final que vai, entendeu, dar um desfecho. Assim. Tem um porquê ali, né? Mas é engraçado, né, Marcelo? Porque a gente volta para aquele papo que a gente estava tendo no começo, assim, sobre ser o primeiro filme ficcional da Mariana, assim, né? E dela ter pensado em fazer antes esse filme como um documentário, assim. Porque esse floreio ficcional, ele serve para fechar o filme, mas é quase que como uma amostra, assim, também, que não tô nem falando assim que há um super exagero, nem nada disso, mas assim, é quase que um exemplo de que como a diretora ela poderia usar dessa ficção justamente para enfiar o pé no acelerador dessa coisa mais, enfim, lúdica ou exagerada, e ela tem que ficar meio que equilibrando isso o tempo todo no filme também, né, pra ela não soar muito teatral ou ficcional mesmo, né, nesse sentido. Eu acho que a escolha pela ficção, ela alega que é porque ela achou, né, você até falou no início, que ela, né, submeteria eventuais entrevistadas ou documentadas a reviver violências. Bom, assim, uma resposta
ressalva a isso, né? Toda a base do cinema documental é um pouco também reviver coisas. Então, Sim. nesse aspecto, ela não estaria fazendo nada que toda a história do cinema não faça, e também não estaria fazendo nada que as pessoas, em alguma medida, também não queiram. Certamente há muitas mulheres que querem denunciar o que está acontecendo, que compartilham, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo também essa transição escolhida do documentário para a ficção como uma coisa muito nobre, né? Como eu acho que no discurso ela tenta transmitir, ainda que eu entendo o que ela está falando, acho legítimo, particularmente eu não acho que isso seja uma grande questão, assim. Agora, a partir do momento em que ela define fazer uma ficção para ter mais liberdade de tratar daquelas violências, também é um pouquinho contraditório que ela faça isso não mostrando as violências. Então, eu confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade de entender o discurso, tá? Mas, em vista do que é o filme, eu acho que a escolha por ficção é boa, justamente porque ela coloca o filme num circuito que talvez ele não tivesse se ela tivesse feito um documentário sobre a Ilha do Marajó, sobre o abuso infantil na região amazônica, etc. Porque a ficção, ela, né, em alguns espaços, em alguns festivais, ela tem um lastro maior. Ela pôde colocar uma figura como a Dira Paz para fazer uma personagem ficcional. Ela conseguiu editais importantes de desenvolvimento de roteiro, de ficção. Ela conseguiu orientar aquelas garotas a atuarem de acordo com as pesquisas que ela buscou. Então, eu acho que estrategicamente, para a ambição que o filme busca, ter optado pela ficção me parece mais lógico e mais bem sucedido. Então, nesse aspecto, sim, eu acho que ela tenta se proteger do máximo possível que a ficção permite para que ela conte, no fim das contas, uma história dramática envolvendo esses anos de pesquisa real que ela fez junto com a equipe dela na região amazônica. Então, eu acho que o filme também chegou a isso tudo. Hoje, a gente está falando de um filme que já ganhou mais de 20 prêmios, que ganhou esse prêmio especial em Veneza. A própria Mariana teve um reconhecimento como talento emergente feminino, acho que é isso o nome, no Festival de Cannes, né? Também paralelo, não é nada oficial, mas está lá. E o filme teve cotado para o Oscar e tudo mais, porque ele é uma ficção muito bem desenvolvida. Teria esse laço se fosse um documentário? Talvez sim, talvez não, a gente jamais vai saber. Mas eu acho que em algum momento desse processo, para além de toda essa conversa de uma postura ética e tudo mais, que eu acho muito bonita no papel, mas um pouco incoerente na ação, faz melhor para o filme que ele tenha sido optado por ser uma ficção, assim. Sim, sem dúvida. Eu também acho. Assim, apesar, né, de ter essas coisas, eu acho que, sem dúvida, acho que a gente concorda que é um filme que ele realmente funciona como essa ferramenta de empatia, como a própria Mariana falou, né, que queria que o filme funcionasse. Eu acho que ele faz isso porque quando ele se coloca como essa ficção, a gente faz esse trabalho reflexivo mesmo, né, de olhar para aquilo e preencher essas lacunas, né, que o filme não mostra e tudo mais. Então, quando ele traz toda essa ideia dessa escolha de não espetacularizar a dor, né, e mostrar essas violências de uma forma mais sutil, justamente para levar com que a gente sinta, né, essa violência de outras maneiras, ser uma coisa mais sensorial. Eu acho que tudo isso torna o filme muito sensível, assim. E eu acho que também existe toda uma delicadeza muito grande da Mariana na forma como ela dirige, na maneira como ela faz os enquadramentos, porque assim, tem muita coisa ali que, sabe, é num dito, é no olhar, é no leve sorriso. Tem uma das cenas minhas favoritas do filme, é quando a Tiely, ela compra a corda para finalmente refazer, né, a sua rede, e ela vai lá e combina com a moça lá da vendinha lá para pegar a corda, e aí a mãe tá esperando ela na ponte. Eu acho aquilo tão, assim, visualmente é tudo tão bonito, assim, porque a mãe tá na beira da ponte, né, na beira do precipício ali, emocional, e ela chama a Tiely pra ela, e a Tiely vem com a corda no pescoço, né, tipo, mostrando justamente toda essa tensão. Só que a Tiely caminha e não tem uma conversa com a mãe vê aquilo, a Tiely levemente sorri, a mãe levemente sorri pra ela de volta, como quem
quem fala, pô, menina, você é forte mesmo, sabe? Você é resiliente mesmo. E aí a mãe, depois quando vira de costas pra tia, ela dá um leve não com a cabeça, assim, como quem fala, não vai adiantar, mas eu respeito a sua coragem, assim. E isso, tipo, são detalhes tão sutis, assim, que a gente vê no filme, que eu acho que isso que traz essa beleza toda, assim, porque daí o filme acaba confrontando, né, justamente esse ciclo de violência. A gente vai vendo que ele perpetua mesmo, né, por meio da pobreza, do isolamento, né, dessa questão da educação também, né, e aí vai se tornando esse silêncio doloroso que vai ali culminando justamente nesse ciclo que a gente não consegue compreender e muito menos justificar, assim, é uma coisa muito, muito dolorosa mesmo. Eu acho um filme extremamente potente, é um grito necessário, né, que acaba ecoando aí, onde antes só tinha silêncio, acho que agora ele ocupa um lugar, e é justamente um Brasil que talvez ninguém queira ver, mas que todos deveriam ver, né? Para que a gente possa justamente sermos tocados por esse tipo de história, né? Para que a gente possa ajudar a transformar uma realidade, né? Que infelizmente é universal, né? Então eu acho o filme realmente marcante por tudo isso. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes, né, durante a semana. Lai, vamos começar com você. Você tem que dica que você trouxe pra gente? Que plano detalhe você trouxe pra gente, Lai? Vamos. Eu fiquei pensando muito o que eu ia indicar depois de falar sobre o filme com Manas. Putz, vou alguma coisa que vai fazer sentido tematicamente. Eu decidi ir por uma rota completamente diferente. E a minha dica de hoje é uma série que eu amo de paixão e que finalmente chegou na Netflix. Agora eu posso encher o saco de todo mundo pra assistir, que é Parenthood. É maravilhosa, uma série de 3 temporadas pra quem ficou órfão de This Is Us, que amava This Is Us. Parenthood é a série perfeita porque, enfim, ela acompanha o dia a dia de uma grande uma família e, enfim, são os 3 irmãos, eles são 3 irmãos e cada um com a sua própria família. E tem a Lauren Graham, tem o Dax Shepard, tem a Mae Whitman, que é filha da Lauren Graham, inclusive ela fez essa série depois de Gilmore Girls. Lauren Graham, que fazia a Lorelai em Gilmore Girls. É uma série muito gostosa de assistir, assim, eu acho que hoje em dia eu tenho procurado cada vez mais esse tipo de série que tem episódio da semana, em vez de serem séries longas e que se estendem como, sei lá, filmes de 10 horas, sabe? Então, é uma série desse tipo, ela é uma série de... Eu não lembro de que ano que ela é, mas enfim, ela é pré-streaming e é muito gostosa pra você ter ali no seu dia a dia, naquele momento que você não quer assistir nada que vai te desgastar muito emocionalmente. É uma série que dá um confortinho no coração. Tem 6 temporadas, acho que de uns 20 episódios, por aí. É episódio pra caramba, mas é muito gostosa de assistir e eu recomendo muito, que eu tenho certeza que quem assistir não vai se arrepender, porque ela é muito coração quentinho, assim. Então, pra você que assistiu Manas e ficou um pouco traumatizado, vai assistir Parenthood, que não tem nada a ver, e você vai ficar feliz. E é isso. Tá na Netflix, acho que eu já falei, mas repetindo. Muito bom. E os episódios são curtos, então, lá, ou são mais ou menos 1 hora, assim, também? Episódio de uns 40, 45 minutos, por aí. É bastante episódios. Tô olhando aqui, a primeira temporada tem 13 episódios, 13 episódios por temporada, mas
vale muito a pena assistir. Aquela série que você vai assistindo a perder de vista, sabe? Sem compromisso de terminar logo e curtir bastante, porque ela é muito gostosa, assim. Legal, muito bom. Tá aí, então, dica de série da Lai. Lembrando aí vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post aqui ou na descrição desse episódio. É só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. E você, Marcelão, o que você trouxe de bom pra gente aí? Nossa, Rafael, Lázaro, eu vou indicar um negócio um pouco inusitado. Boa. Mas, na verdade, são 2 dicas em uma, tá? Mas eu vou tentar explicar de um jeito menos inusitado. A HBO lançou em episódios semanais e agora já tá completa uma minissérie biográfica sobre a vida do Roberto Gomes Bolanhos, o criador do Chaves, do Chapolin, de toda a turma do... né, o Chespirito, né? Que é considerado um dos grandes escritores, atores e autores do México, da América Latina. É uma série, acho que são 8 episódios, que narra a vida dele da infância até um certo ápice ali no início, né, no final dos anos 70, e também questões pessoais e íntimas da família dele, da relação com as mulheres, com os filhos, a traição da esposa, que gerou toda uma celeuma com a Florinda Meza, que era atriz da série e tudo mais. Essa série é uma produção mexicana. Eu sou formado, o meu caráter é formado por décadas assistindo Chaves e Chapolin no SBT, e ainda assisto, mesmo adulto. Eu tenho pilhas de DVDs, porque uma época a série saiu do ar, então eu comprei tudo com medo dela nunca mais voltar. E aí é curioso, porque o Bolanhos morreu há alguns poucos anos, né? E aí teve um imbróglio envolvendo a família e a Televisa, que detém os direitos das séries, e ficou 2 anos sem ser exibido em lugar nenhum no mundo, né? Muita gente ficou meio apreensivo de que nunca mais fosse assistir, mas houve ali um arranjo e as séries voltaram a circular, ao mesmo tempo em que se negociou a realização de uma série biográfica, que essa série, ela chama Chespirito Sem Querer Querendo, tá disponível na HBO Max, para quem quiser assistir. É uma série muito legal, é um drama biográfico da vida dele, muito interessante, com um elenco incrível, assim, o elenco, desde o Pablo Cruz, que faz ele, mas todo o elenco de apoio é muito impressionante. E junto a isso, então a minha indicação dupla é a minissérie, mas é também o fato de que hoje o espectador brasileiro que tem interesse em ver as séries do Bolanhos, hoje vive uma primavera do Chespirito, né? Porque se eu via no SBT, em horários que ninguém sabia quando, com repetições extremas, e decorou aqueles episódios durante toda a infância, achando que tinha visto tudo, nossa, eu já vi tudo do Chaves, mal fazia ideia. Hoje você consegue ver toda a série, pelo menos a série, digamos assim, eu não vou entrar nesse buraco negro, gente, porque eu posso ficar horas falando de Chespirito, mas vamos lá. A série, digamos assim, principal, que é quando era um programa solo do Chaves e do Chapolin, ela é de 72 até 79, mais ou menos, né? Fora os sketches de outros programas. Essas séries 72 a 79, elas estão disponíveis hoje na Netflix, no Amazon Prime, na Globoplay, no Multishow, que tá exibindo, né? E eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Então você consegue, meio que qualquer streaming que você tiver em casa, você consegue ver Chaves e Chapolin. E o melhor, eles colocaram as temporadas em ordem cronológica. Então é possível ver, não que precise, mas você consegue acompanhar a evolução do programa assistindo nessa ordem, coisa que o SBT nunca fez. Então você via os atores com uma fisionomia hoje e amanhã eles estavam completamente diferentes, mudou o figurino, mudou o cenário. A cabeça da criança não entendia muito bem o que estava acontecendo. Hoje você consegue fazer esse passeio, inclusive vendo episódios que jamais tinham sido exibidos no Brasil, né? Eu achava que tinha visto tudo. Na verdade, eu não vi nenhum terço dessas séries. Então estou me deleitando, né? Retomando ali toda uma obsessão que tomou a minha vida durante muitos anos, tendo visto essas séries hoje e tendo visto a série biográfica. Então a minha dica é: conheçam a série biográfica, mas principalmente assistam as séries Chaves, Chapolin, que estão disponíveis nessas plataformas aí. Provavelmente você, ouvinte, tem uma delas, porque é uma delícia. Eu acho o Roberto Gomes Bolanhos um dos grandes gênios culturais da América Latina. Ele é realmente um acontecimento. Não há figura como ele. Há figuras talvez similares ou que fizeram coisas tão ou mais importantes. Mas como ele e todo o que ele criou, e aí eu tô falando de coisas que só ter visto no SBT não dá conta, não há igual. Então acho que também a gente está vivendo um momento muito interessante de reconexão com esse artista
gigantesco, ao meu ver, um dos maiores da história da América Latina mesmo, assim. Então, fica essa minha dica empolgada. Sem dúvida. E a pergunta que fica é, você já se deparou com algum episódio inédito? Oxe, mas um monte, eu tô assim... É mesmo? Tô alucinado, exatamente. Caraca! Tem vários. Ó, vou dar só uma dica. Chapolin. Chapolin, que passava no SBT, o SBT não exibiu nenhum terço da série. Caraca! Nenhum terço. Ele tem aproximadamente 280 episódios. O SBT deve ter exibido menos de 100. Pra você ter uma ideia. O que significa que você, Rafael, se nunca viu, tem pelo menos uns 250 episódios de Chapolin pra ver que você nunca viu. Exatamente! Caraca! Exatamente. Então, prepare-se. Nunca mais sai de casa. Pois é, caraca, já vou colocar aqui, porque realmente eu tava meio fugindo, porque eu pensei isso, sabe? Eu falei assim, vou assistir, aí vou assistir tudo de novo lá e tal. Não, cara, não vai. E vou te dar uma outra dica preciosa pra você, os ouvintes, todo mundo. Eu não me lembro, mas na Globoplay, eles estão com áudio original, o que é legal, você consegue ver legendado. No Prime eu acho que não tem legenda, mas também tem dublado. Então quem preferiu dublado, tá tudo certo. Começa a ver do primeiro mesmo, assim, Chapolin, episódio 1, e você vai... Cara, especialmente no início, você vai olhar e falar, cara, onde tava isso daqui que eu nunca vi, entendeu? Pois é. É chocante, assim. Caraca, sensacional. Pois é. Eu acho um barato até hoje, eu rio igual um maluco, então tô em casa, assim, tô muito à vontade. Assim. Que demais. Tá aí, então. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu vou deixar uma série que não entrou assim nas minhas top séries, mas enfim, né? Como eu tenho que sempre indicar alguma coisa aqui semanalmente, então essa dica fica uma dica assim pra quem quiser realmente falar o que achou, quem assistiu, quem quiser, enfim, assistir, que é a série Eric, que está também na Netflix aí, uma série que tem ali, né, como a sua grande estrela o Benedict Cumberbatch, né? E a série se passa ali, né, a sinopse, conta a história do Vincent, que é um pai, e ele é marionetista, né, de um programa infantil, e aí ele se vê em um momento em que o seu filho desaparece. E aí, para tentar recuperar o filho, a série se passa ali numa Nova York dos anos 80, mais ou menos. E aí, para tentar chegar até o filho, né, tentar fazer com que o filho volte para casa e tudo mais, ele cria um boneco chamado Eric, que foi desenhado ali, o filho que pensou naquele boneco. Ele resolve montar esse boneco para ver se ele chama a atenção do filho, para que, se o filho estiver perdido, enfim, ele possa voltar para casa. Enfim, é um filme que se passa justamente nessa Nova York dos anos 80, né? Um período marcado aí por várias questões sociais, como racismo, homofobia, desigualdade, né, também. E a série tenta retratar justamente essa complexidade e esses preconceitos da época. E eu acho que é um pouco aí que ela se perde na narrativa, assim. A série, ela é escrita pela Abby Morgan. Abby Morgan é a mesma roteirista, enfim, quem trabalhou lá nas As Sufragistas, que é um ótimo filme, e ela era uma das roteiristas. A direção fica por conta da Lucy Forbes, que é uma diretora nova também, já tinha feito algumas outras séries antes. E aí Eric chega justamente com esse nome, né, do Benedict Cumberbatch ali, liderando o elenco, mas tem também a Gaby Hoffmann, tem o McClingy Belcher III e o ator mirim, o Ivan Howe, que é quem faz o filho do Benedict, né? Então, assim, a série, ela começa bem, ela traz uma questão ali interessante. Os 2 primeiros episódios, assim, eles são bem, sabe, eles pegam bastante, porque ele traz uma dúvida no ar, assim, do que pode ter acontecido, mas aí depois no 3º, 4º episódio, a série perde um pouco a mão, começa a tentar, sabe, assim, umas respostas mais fáceis e tal, e meio que a série se resolve toda no último episódio, assim. Então, ela levanta várias questões e no final meio que ela amarra tudo para entregar uma solução ali para tudo que aconteceu. Ela é muito bem filmada, a ideia desse boneco Eric de estar acompanhando, né, o Vincent ao longo é legal, porque mostra ali uma questão de um alter ego, um símbolo ali do seu próprio
pensamento, né, do Vincent, que é um personagem muito complicado. O Benedict, que trabalha muito bem, assim, impressionante a qualidade dele como ator e tudo mais. Mas enfim, é uma série que eu perdi o encanto dela, assim, conforme ela foi avançando, fui perdendo um pouco o encanto. E é uma minissérie, né? Então terminou, acabou ali, tava legal, pronto. E é isso, assim. Não foi uma série que me encantou, mas eu queria trazer como um plano de detalhe justamente para que a gente possa discutir. Quem assistiu, vem aí conversar comigo para dizer o que vocês acharam, se sentiram mais ou menos a mesma coisa ou não, né? De repente quer ir assistir para ver se é algo parecido. Enfim, fica essa recomendação, Eric, que está na Netflix. Isso, gente, chegando aqui nesse final do podcast Cinemação 617, batemos esse papo sensacional sobre Manas, e eu tenho que agradecer demais a Lais e o Marcelo que vieram aqui conversar comigo sobre esse filme. Lai, muito obrigado, antes de tudo, por você estar aqui, doar seu tempo, vir falar sobre um filme tão impactante, né, para o nosso cinema. Queria que você deixasse meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar os seus trabalhos, ouvir você, ler você, Lai, como é que fazem? Rafa, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre bom estar aqui. Obrigada, Marcelo, pelo papo, a gente trocou muita ideia boa e deixamos muita coisa aqui pra gente refletir também, então muito obrigada aos dois, assim, pela boa conversa. E para me encontrar, eu tô no Instagram, @LaisAzanetti. Por lá eu sempre compartilho os meus textos, mas também tô lá no Estadão, no Caderno de Cultura. Então, quem quiser dar uma olhada lá, vai encontrar alguns textos meus. E é isso, para me seguir, eu tô no Instagram. As outras redes eu meio que fui abandonando. Lá no Letterboxd também tem meus filmes e meus comentários. Mas @LaisAzanetti no Instagram, a gente se encontra e troca uma ideia. E é isso, gente. Obrigada. É isso. Sigam a Lai, porque, olha, qualidade de primeira, realmente. Obrigado, Lai. E obrigado, Marcelão, também pela sua participação aqui. Sempre um prazer trocar essa ideia contigo. A gente sempre sai aprendendo. Queria agradecer. E você já tá escalado aí pro agente secreto, hein, Marcelão? Oxe, eu estou escalado ou eu me escalei, né? Que você quer dizer? O Rafael entregando, fazendo leaks das nossas conversas. Exatamente. Já está aqui, eu já deixo público para você não poder fugir. Justiça. É porque eu vou ver o filme com uma certa antecedência e falei, se precisar de uma mão aí, conte conosco, né? Então estaremos lá. Certamente eu vou contar. Muito obrigado, Marcelo. E também deixa meios de contato aí. Não, maravilha. Eu tô no Letterboxd, né? Marcelo Miranda, se procurar lá tem um monte, mas vai aparecer, acho que eu sou um dos primeiros lá por causa de foto e tudo mais, mas acho que é Marcelo Miranda, só isso mesmo, Marcelo Miranda, tá tudo junto. Eu também ainda insisto no Twitter, mas eu uso de uma maneira saudável, assim espero, então é Marcelo Miranda 12. E também tô no Instagram, também se procurar, acho que é marcelo.miranda12 ou algo parecido, mas é o meu nome, com foto, né? Eu não uso emoji, avatar, nada disso, sempre vão ver a minha cara lá. E também colaboro com textos aí pela imprensa fora, então é difícil de eu dizer onde me ler, porque pode ser que tenha uma semana num, uma semana no outro, mas ocasionalmente eu apareço na Folha de São Paulo, na Carta Capital, na 451, e eu tento reunir esse material tanto no Letterboxd, né, colocando links lá, quanto também nas redes, né, pro pessoal que tiver algum interesse em acompanhar as coisas que eu escrevo, eu vou linkando à medida que vai saindo, e também alguns festivais de cinema que eu programo, eu também vou atualizando. Inclusive, na CineBH, de 23 a 29, eu lá estarei no festival, né, na Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que eu fiz a curadoria dos filmes brasileiros, e vai ter um monte de novidade lá, tudo inédito, e inclusive o Agente Secreto, Rafael. E também o novo filme do Guto Parente,
novo filme do Wellington Sari, tem filme de um monte de gente lá, vai ser bem legal. Quem tiver por Belo Horizonte nesse período, maravilha. E se o programa tiver ido ao ar depois, foi bom ver vocês. Sensacional, é isso. Muito obrigado, gente. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, o podcast Cinemação 617 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.